Descaso, má sorte, uma sequência de fatalidades. Estas eram consideradas as causas do pior acidente radiativo do Brasil, até agora. Mas 30 anos depois da tragédia com o Césio 137, o Fantástico voltou a Goiânia, visitou o local onde era o ferro velho em que tudo começou, encontrou sobreviventes, ouviu cientistas e conseguiu um depoimento exclusivo que traz uma reviravolta no caso. O físico Flammarion Goulart está calado há 30 anos. Ele foi um dos condenados pelo maior acidente radiativo da história do país. O vazamento do Césio 137 em Goiânia. 4 mortos, 151 contaminados graves. Um total de 1.143 pessoas afetadas. Eu nunca tive essa consciência de ter culpa e responsabilidade de uma forma. Nunca admiti isso e nunca falei para o nunca. Mas agora vai falar. E vai voltar 30 anos no tempo para contar uma versão bem diferente da que o Brasil conhece. Quando eu fiquei sabendo que tinha acontecido, que estava acontecendo aquilo, eu corri aqui para ver se o equipamento estava aqui e vi que não estava. Mas para saber do que o físico está falando, é preciso, primeiro, conhecer a história oficial. Vamos lá. Goiânia, 13 de setembro de 1987. 2 catadores de reciclagem retiram parte de um aparelho de uma clínica abandonada, o Instituto Goiano de Radioterapia. Eles começam a desmontar a peça. 18 de setembro. Os 2 vendem a peça, de mais de 300 quilos, para um ferro velho. O dono do lugar, de nome Devair, chama 2 funcionários para completar a desmontagem. Depois de muitas marretadas, lá dentro do cabeçote de chumbo, os trabalhadores encontram uma cápsula com 19 gramas de um pozinho, esbranquiçado de dia, brilhante à noite. Escurecendo, eu vi aquele trem azul. No dia seguinte, Devair já começa a passar mal e põe a culpa numa feijoada. 24 de setembro. Ivo, irmão de Devair, visita o ferro velho e leva um pouco do pó brilhante para casa, no bolso da calça. A filha dele, Leide, se lambuza. Na hora que eu cheguei lá, ela falou: titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. Eu entrei, ela mesma apagou a luz. Ao que eu entrei, aquilo brilhava. Um dia depois, Leide começa a passar mal. 28 de setembro. Desconfiada da substância de brilho azul, Maria Gabriela, mulher de Devair, decide levar a peça para a vigilância sanitária. Para saber, para a gente sarar logo. Um funcionário do ferro velho ajuda a carregar. Eles vão de ônibus. 30 de setembro. Um físico que estava em Goiânia por acaso é acionado. Ele consegue um medidor de radiação e corre para a vigilância sanitária, onde a peça está numa cadeira. Aproximadamente uns 70, 80 metros, já tinha estourado a escada. Eu achei que o detetor estava com defeito. Depois vai até a casa do Ivo, o pai da Leide, a menina que brincou com o pó. Ela era uma fonte ambulante. Os valores que ela tinha, eu não conseguia medir, o detetor já saturava também. Um equipamento de radioterapia para tratar câncer tinha sido violado. Era o maior acidente radiológico da história do Brasil. Quando finalmente se descobriu o que estava acontecendo, o próximo passo era chamar os principais cientistas e técnicos brasileiros da área. Pessoal, de vocês 3, quem foi o primeiro a chegar lá? Eu fui o primeiro a chegar na primeira equipe, né? Na noite do dia 30. Quem foi em segundo foi a Sandra, melhor ela dizer. Nós chegamos lá dia 1º, em 5 pessoas, né? Nós sabíamos que tinha uma fonte radioativa fora de controle, mas sem uma noção exata da extensão. Cláudio estava voltando da Alemanha. Eu retornei dia 3, pediram para que eu fosse direto para Goiânia. E lá os técnicos descobriram. O pozinho azul, tirado de um equipamento médico, era Césio 137, radiativo. Na capital de Goiás, pânico. Só no Estádio Olímpico foram monitorados 112.800 pessoas. A população se perguntava: eu me contaminei? Eu estou radiativo? A gente vai explicar como isso funciona. Se uma pessoa chega perto de uma substância radiativa, ela própria não vai se tornar radiativa. Por exemplo,
Vamos supor que nesse vidrinho aqui tenha Césio 137. Se eu chego perto do vidrinho, eu vou estar exposto à radiação. Pode fazer mal para mim. Depende da distância, depende do tempo de exposição, depende de quanto que a substância está emitindo. Mas se eu for embora, se eu não encostei na substância, se eu for embora, eu não estou radiativo. Mas existe uma situação mais perigosa. Por exemplo, alguém que pegou a substância radiativa e passou no braço, passou no corpo. Aí sim, a pessoa está tendo contato com a substância radiativa e se ela for embora dali, ela vai passar, vamos dizer assim, a radioatividade para quem está em torno dela. A solução é lavar, 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 até o césio sair. Mas existe uma situação ainda mais grave. Aconteceu, por exemplo, com a menina Leide, que é quando a pessoa come a substância radiativa. Quando ela respira a substância radiativa. Aí é infinitamente mais sério, porque a substância que faz mal está dentro do organismo. Existem remédios que retiram o césio do organismo, mas isso pode levar meses. O Oderson passou por isso. Eu fui a última pessoa a sair da quarentena. Ele é irmão do Devair e do Ivo. Aqui ficava o ferro velho do Devair. Você mexeu no césio, né? Peguei um fragmentozinho, metade de um grão de arroz, mais ou menos, coloquei na palma da mão e fiz esse movimento. Muito rápido. As marcas ainda são visíveis. A amputação do dedo foi proveniente disso, porque queimou também, nesses 2 dedos, aqui onde eu peguei. Odete, cunhada do Ivo, o pai da menina Leide, também tem cicatrizes. O Ivo, aí ele falou assim, vou fazer a Odete ficar bonita. Somente o papel que ele trouxe, ele passou no meu pescoço. Passou aqui. Isso ficou na carne viva. Ela e o marido, Kardec, estavam entre as vítimas mais graves, transferidas de Goiânia para o Hospital da Marinha, no Rio. A gente lembra que devia a pessoa passar mal, que tinha uns estados mais graves, né? Com eles, foi também Maria Gabriela, a primeira a desconfiar do pó azul. A menina Leide já estava no Rio. Maria Gabriela, de 37 anos, e Leide, de 6, morreram no mesmo dia, 23 de outubro. Dia 27, morreu um funcionário do Ferro Velho, Israel, de 20 anos. No dia seguinte, mais um, Admilson, de 18. A farmacêutica Sandra lembra que ele não queria ser transferido. Ele começou a chorar muito. Ele achava que lá ele ia morrer. E ele morreu. Os 4 foram enterrados em caixões de chumbo. 3 médicos responsáveis pela clínica abandonada, mais um físico e o dono do prédio, também médico, foram condenados em 1996 por homicídio culposo, sem intenção de matar. Receberam pena de 3 anos e 2 meses em regime aberto os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira, além do físico Flamarion Goulart. Em 97, a pena foi substituída por serviços comunitários. O dono do prédio, Amaurilo Monteiro, foi condenado a 1 ano e 2 meses. Depois, conseguiu a suspensão da pena. Em 1998, todas as penas foram extintas por um indulto presidencial. Mas os fatos que levaram às condenações podem não ter acontecido exatamente como se pensava. O físico Flamarion Goulart, um dos principais envolvidos no acidente e que chegou a ser condenado, agora decidiu falar ao Fantástico. Em 30 anos, ele nunca deu entrevista, mas agora diz que está cheio de carregar uma culpa por todo esse tempo, uma culpa que ele acha que não tem. Na época, Flamarion dava consultoria para o Instituto Goiano de Radioterapia, a clínica que foi desativada e onde os catadores encontraram o equipamento com Césio 137. O senhor sabia que aquele equipamento estava largado lá? E se eu disser para você que não estava largado lá? Então, gostaria muito de saber como é que estava. Pois é, aquele equipamento, na realidade, não estava largado lá. Aquele equipamento, ele, quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge, no bunker do acelerador que ia ser montado aqui. A
Araújo Jorge é um hospital filantrópico de Goiânia, especializado em câncer. Todos os médicos condenados, mais o físico Flammarion, trabalhavam também aqui. 2 dos médicos ainda trabalham, assim como o físico. Só para eu entender, doutor Flammarion, então o que o senhor está me dizendo é, por alguma razão esse equipamento foi trazido para um local protegido aqui do hospital. Exato. E acabou voltando para a clínica. Acabou voltando para a clínica. O senhor não sabe explicar por quê? Não sei. O físico diz que viu a cápsula de césio no Hospital Araújo Jorge. O doutor Bezerril sabia muito bem do risco daquele equipamento. E para o doutor Bezerril, esse equipamento estava aqui. E como é que o pessoal, os catadores, acharam o equipamento? Porque alguém pegou aqui e levou para lá. Quem? O físico não explica. Não sei quem e como levaram, mas que isso aconteceu, aconteceu. Procuramos todos os condenados. Os médicos Carlos Bezerril, Amaurilo Monteiro e Criseide Dourado não quiseram falar. O advogado do médico Orlando Teixeira disse que seu cliente nunca soube dessa história. De forma alguma, em hipótese alguma. O crime prescreveu em 2005. Devair, o dono do ferro velho de onde a contaminação se espalhou, morreu de cirrose em 1994. Ele deixou uma frase assim: eu me apaixonei pelo brilho da morte. Um enfisema pulmonar matou Ivo, o pai da menina Leide, em 2003. Ivo e Devair sobreviveram à contaminação altíssima, mas caíram em depressão. Algo comum, como explica esta psicóloga do Centro de Assistência aos Radioacidentados. Uma particularidade importante de um acidente radiológico, que diferencia de todos os outros acidentes naturais ou tecnológicos, é o fantasma da radioatividade. É conviver com esse fator permanentemente estressor. Esta médica especialista em câncer, que vem acompanhando as vítimas, seus filhos e netos, reforça. O maior impacto do acidente é o impacto psicossocial. E diz que não existe nenhum caso comprovado de câncer entre as vítimas que dê para ligar diretamente ao Césio 137. Ele aumentou o risco, mas as pessoas expostas diretamente não tiveram câncer. Os 2 catadores que tiraram o equipamento da clínica estão vivos. Por ordem da Justiça, Wagner Mota Pereira e Roberto Santos Alves deveriam receber um dinheiro mensal de todas as pessoas condenadas. Mas só os médicos Carlos Bezerril e Criseide Dourado chegaram a pagar. Os outros, incluindo o físico Flammarion, não. Realmente eu não tenho meio de pagar. O catador Wagner não atende jornalistas. Ele ainda corre o risco de amputar um pé queimado pelo césio. Roberto Santos Alves teve um antebraço amputado já na época. Nós localizamos o Roberto, nesse bairro de comércio de peças usadas em Goiânia. Ele não quis dar entrevista. Quer falar comigo não, Roberto? Não me chega estranho, não. O que sobrou do acidente veio para cá. Um depósito de lixo radiativo a meia hora de Goiânia. Tudo guardado em caixas de concreto enterradas nestes morros. Até o que sobrou da cápsula de césio, a fonte de toda a tragédia, está aqui. A gente trouxe um medidor de radiação. Aí está medindo 0,04. Como a distância é importante, a gente vai encostar no chão para ver se muda alguma coisa. Mas não mudou não. 004, 005. 30 anos depois, é praticamente impossível detectar o que restou do césio. Mas ficam as marcas na pele e na memória. E a pergunta: o que de fato aconteceu com a cápsula de césio do dia em que a clínica foi fechada até o dia em que os catadores violaram o equipamento? Se vocês ficassem frente a frente com os médicos, donos da clínica que largaram aquele aparelho lá, o que vocês fariam? Eu acho que eu não diria nada. Não. Quem puniria é a autoridade, né? Ninguém fez nada, a gente não pode fazer nada também. Né? O acidente com césio não pode cair no esquecimento. A sociedade precisa sempre estar lembrando disso, que é para evitar que outros aconteçam.